Às vezes o culto da noite pode estar um pouquinho mais vazio, porque de manhã nós também temos culto. E aí muita gente tem vindo, né? Inclusive crianças. Hoje a gente teve profissão de fé, batismo. Essa igreja estava lotada de manhã. Mas a gente tem feito de tudo para que todo mundo volte à noite também, né? Então é muito bom. E eu queria então pedir os membros da nossa igreja para ficarem de pé. Os visitantes fiquem sentados. E se você está vendo alguém sentado do seu lado, dá um cheiro, dá um aperto de mão, dê as boas-vindas. É muito bom tê-los aqui com a gente. Coisa boa. Pode se assentar depois que você abraçar. Muito bom. Queridos, antes da gente começar, propriamente dito, o nosso culto, a gente tem alguns avisos. O primeiro eu quero dar sobre a EBF. Elias, coloca aí, por favor. A EBF, para quem não conhece, é a Escola Bíblica de Férias, é específica para as nossas crianças, de 4 a 11 anos, e vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de julho. Então é um momento muito especial para as nossas crianças. Você que é pai, por favor, procure o pessoal, tem uma banquinha ali fora, toda arrumadinha, para fazer a sua inscrição da sua criança. Tá? Procure, também tem os telefones, telefone aqui da igreja, para maiores detalhes. Tudo bem? Iris e depois o Dani para dar os avisos. Boa noite, graças e paz. Vou dar um aviso da conferência sobre família e sexualidade. Tem o banner aí, dia 18 e 19 de agosto. No sábado vai ser na PIB lá de Bento Ferreira, Batista. E aqui na igreja no domingo. Você pode acessar, fazer a sua inscrição ali, familiasexualidade.tk. Nós teremos aí um palestrante, ele deixou um recado para nós através de vídeo. Não? É o Riquier, passou semana passada, então tá bom. Fica aí o nosso convite, você é muito bem-vindo. Muito boa noite a todos. Trago um recado para o pessoal jovem aqui da igreja, os adolescentes também, e quem se interessar. Essa sexta-feira, no dia 29, vai acontecer o nosso encontro mensal dos jovens aqui. E é o que a gente chama de 9h30, né? Acontece 9h30 da noite aqui no templo. E nesse encontro a gente vai estar tratando sobre o assunto fé e ciência. Vai ser de uma forma meio diferente, a gente vai estar com vários convidados aqui que têm conhecimento nessa área, físicos, matemáticos, nosso pastor que é teólogo, um biólogo também. E a gente vai ter um debate muito interessante sobre esse assunto, então quem quiser é muito bem-vindo, fica aí o nosso convite a todos da igreja. Baixe sua cabeça agora, ore ao Senhor, entregue seu culto diante dele, enquanto a gente ouve essa canção.
Salmo 63, versículo de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em Teu nome levanto as minhas mãos. Amém. Ó Deus, como a terra seca, Deus árida, nós ansiamos estar na presença do Senhor. E o que pedimos, Pai, é que o Senhor inunde este lugar com Tuas águas. Deus, que os corações aqui, Deus, possam ser, Deus, possam almejar, Deus, estar diante do Senhor. Deus, que as nossas vidas possam ser entregues, Pai, e que possamos nos ligar somente no Senhor. Que nada mais, Pai, venha nos preocupar ou tirar a nossa atenção, porque nada é mais importante do que se achegar a Ti. Fale conosco, Deus, precisamos ouvir a Tua palavra. Amém. Mesmo em pé, vamos cantar um cântico. Jesus, a essência do louvor. Faça desse cântico a sua oração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Pobre e fraco sou. Pobre e fraco eu sou. Mas o que tem é teu. Minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Que é o nosso coração. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que
és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu E as vozes, quero adorar-te. com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Glória a Deus, pode se assentar. Nós tivemos um momento missionário no domingo passado pela manhã para falar um pouquinho do que Deus fez em nós, através de nós, lá no sertão da Bahia. E hoje nós teremos esse tempinho novamente. Eu quero convidar, se estiver aí, a Yara, a Natália Silva e a Josi para estarem aqui à frente comigo. Nós vamos ver um vídeo, resumo, bem resumo mesmo, daquilo que aconteceu ali. Depois nós teremos alguns breves testemunhos. Uma frase que marcou meu coração foi o seguinte: um pastor pregando disse: olha, se ninguém quiser ir para o sertão, vá. Nem que seja, eu até me emociono. Ele disse: se ninguém quiser ir, vá. Nem que seja você, para ganhar o último sertanejo da face da terra. Outra divindade além de Jesus, não há outro nome que se possa confiar, não há outro Deus que se fez homem para nos salvar, não há outra divindade além de Jesus, não há outro nome que se possa confiar, não há outro Deus que se fez homem para nos salvar. Criador do universo e tudo que nele há, criou o céu, criou a terra e o mar, criou o sol pro dia governar, criou a lua pra noite clarear. Não há outra divindade além de Jesus, não há outro nome que se possa confiar, não há outro Deus que se fez homem para nos salvar. Ele é o grande, é o sou, é o princípio, é o meio, é o fim, é o todo-poderoso, é o que é o que era, o que há de vir, é o eterno Elohim, é o eterno Elohim, é o eterno Elohim. Não há outra divindade além de Jesus, não há outro nome que se possa confiar, não há outro Deus que se fez homem para nos salvar.
há outra divindade além de Jesus. Não há outro nome que se possa confiar. Não há outro Deus que se fez homem para nos salvar. Não há outra divindade além de Jesus. Não há outro nome que se possa confiar. Não há outro Deus que se fez homem para nos salvar. Criador do universo e tudo que nele há. Criou o céu, criou a terra e o mar, criou o sol pro dia governar, criou a lua pra noite clarear. Não há outra divindade além de Jesus. Não há outro nome que se possa confiar. Não há outro Deus que se fez homem para nos salvar. Ele é o grande eu sou, é o princípio, é o meio, é o fim, é o todo-poderoso. Meus irmãos, boa noite. Esses são os missionários que estão lá, a missionária Fernanda, o esposo dela. Esse grupo, Estrela do Sertão, Oásis, é o irmão Bill, junto com uma equipe bonita, o combustível ali chegando. Eles que nos receberam, esse é o Bill crente, né, que a gente chama, bênção pura. E eles contaram com o nosso trabalho, que agora, né, lindamente, com muita sensibilidade, as meninas fizeram esse vídeo maravilhoso. Tivemos o trabalho missionário daqui, né, em reunião com esse grupo. E aí a gente estava ali, eu vou falar um pouquinho para vocês do que representou esse trabalho na minha vida, não só na minha vida, mas acredito com certeza na vida de todos os irmãos que estiveram conosco, né? E o nosso grupo foi um grupo muito lindo. Nós saímos daqui na quarta-feira antes do feriado da semana da Corpus Christi. Foi assim uma viagem muito longa, muito cansativa, mas foi muito abençoadora para todos os participantes. E aí eu vou falar assim rapidinho, porque são 2 minutos só. Mas assim, tem muita coisa para contar, mas eu vou falar bem pouquinho, tá bom? Eu tirei uma frase seguinte, porque isso aqui aconteceu lá. Suprir as necessidades básicas humanas está intimamente ligado ao Evangelho, tanto quanto estava no próprio ministério de Jesus. Às vezes, a assistência social é consequência do evangelismo. Às vezes, é uma ponte para o evangelismo. E, às vezes, a assistência social acompanha o evangelismo e a plantação de igrejas como uma atividade integrada. Lá já tinha uma igreja, lá tem uma igreja. Né? A missionária Fernanda, ela está lá, trabalhando junto com o marido dela. E ela é da igreja presbiteriana de João Dourado. João Dourado nos recebeu. Nós chegamos lá por volta mais ou menos de mais de meia-noite, no outro dia, e fomos recebidos com um jantar maravilhoso. Eles nos acolheram e depois nós jantamos, aquela coisa linda, os meninos recebendo a gente, e depois nós pegamos a estrada, que era para onde nós iríamos, que era Lagoinha, onde nós ficamos realmente trabalhando lá. E pegamos mais ou menos chão, 1h30, né, de chão. E aí, chegamos, tudo, o Bill, com a equipe dele, é tudo cronometrado, da hora que você vai dormir até a hora que você vai acordar, do jantar, papapá, não tem conversa fiada, é trabalho mesmo, é trabalho assim, porque o tempo é curto, é muito pouco. E eu coloquei aqui o seguinte,
A Lagoinha, eu já tinha feito uma viagem dessa com a igreja de Mata da Praia. Eu fui para o sertão de Pernambuco. E aí, quando eu soube dessa viagem, eu falei assim, eu vou. Não importa como eu vou. Por que eu vou dizer isso? Porque eu tenho, né, a idade chega, então vem o problema do joelho, da coluna. E muito chão, a gente sabe como é que ficam as costas, a coluna e o joelho. Mas eu não quis nem saber. Quem ficou mais preocupado comigo foram os que eu deixei, né? Thaís vivia, mãe. Mas, meus irmãos, se eu falar para vocês que eu não tive dor nenhuma, foi assim, bênção. Levei os remedinhos que tem que levar, né? Não tem jeito. Mas para a coluna, para joelho, eu não tive problema nenhum. Então, assim, a nossa preparação daqui até a chegada e depois do nosso retorno, nós só temos bênção. Eu, Mariana e a Luísa trabalhamos no bazar, começamos desde aqui na igreja. Nós levamos 45 caixas de doações, vocês doaram, e foi muito proveitoso para todo mundo. Só que tinha 3, é óbvio que a gente fez um preço bem baratinho, né, devido à comunidade. O lema lá não é dar por dar, mas também não explorar, até porque a situação econômica lá é mínima. Para vocês terem ideia, lá tem muitos jovens. E eu tive a oportunidade de conversar com muitos, como todos os meninos. Não tem emprego, não tem nada. E aí a gente perguntava, mas como que você tem o mínimo do mínimo? Segundo os moradores, João Dourado é o maior produtor de cebola e beterraba. Então, na época da colheita, eles vão para lá para poder fazer a colheita. E aí eles ganham 80 centavos por saco. Então, quanto mais você encher esse saco, você ganha. E aí é o que eles têm. Outra coisa também, que é um dado que a gente, né, infelizmente, é injustiça social no nosso país. Muitas famílias, muitos pais saem daquela localidade, vão para São Paulo, trabalham um período, depois retornam com dinheiro quando acaba e faz esse inverso. Vai e volta, porque é muito complicado. E aí, por que é bom a gente, né, como igreja, estar compartilhando isso com vocês? Porque a gente aprende, a gente cresce a todos os momentos. E ali foi assim um aprendizado para o pequenininho e para o grande, não tem essa. E eu, como participante da velha guarda, eu falei assim, bom, como é que eu vou estar junto com essa galera bonita, jovem? E, gente, essa turma bonita, jovem, recebe a gente assim, com maior amor. E chegando lá, muitos jovens também nos recebendo com muito amor. E a gente podendo fazer o que é mais precioso, levar a palavra de Deus para aquela garotada. Esqueci de falar que o Binho também nos ajudou. Mas o Binho ficou assim, primeiro dia ele estava lá com a gente. Binho é Gabriel, tá, gente? E aí, no primeiro dia do bazar, ele ajudou, mas ele falou assim, tia, aqui não dá para mim, não. Eu quero sair. Então, vai. Aí ele arrumou uma turma lá bacana e foi de casa em casa. Mas a necessidade é tanta que aí, como a Mariana e a Luísa deram conta, então, vamos evangelizar nas casas aí, e eles me tirou. Vamos embora, sai daqui, que aqui não dá para você não, vamos para outro canto. E aí a gente ia fazendo, participando, onde era possível e colocar. E aí, estou terminando, quero deixar só 2 coisinhas. A Fernanda, a missionária Fernanda, ela, passando por um processo assim de, sabe, quando está cansada do campo, e aí a gente poder levar o vigor para ela. Foi assim, para mim, o que mais que eu sei que Deus pôde me usar para estar contribuindo com aquela irmã. Em todos os sentidos, financeiramente, de oração, de conversa, de chorar no ombro mesmo, de falar assim, eu estou cansada e vocês chegando aqui, é um vigor, é um renovo. E outra, que a gente acaba também continuando tendo contato, e uma daqueles jovens lá de Lagoinha saindo com a gente para evangelizar, e aí eu perguntei, e aí, Alice? Nós estamos continuando fazendo o trabalho. Então, isso é tudo. Então, agradecer a todos os irmãos que colaboraram com as doações, e acho que depois vai ter mais, né? Então, eu conclamo os que têm problema de joelho, de coluna, vão comigo, não tem problema. Tá bom? Amém. Josi já estourou o tempo de todo mundo, então paciência aí. Já que estourou, vou continuar estourando aqui. E
Eu acho que, assim, o meu testemunho ele é um pouco diferente, assim, das outras pessoas e do que as pessoas esperam, assim, como um testemunho mesmo. Mas a Iris me chamou, né, e ela tinha ouvido antes. Então, assim, foi a 4ª vez que eu fui para o sertão para fazer uma viagem missionária e, por incrível que pareça, eu acho que essa vez foi a vez que eu mais cresci, assim, no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus, e que eu mais pude entender, assim, o que é essa fé que a gente tanto busca. E... calma, gente. Eu fiquei... Por muitos anos da minha vida, assim, eu tenho uma mania que eu sou muito sentimental, assim. Então, a minha vida com Deus, ela é meio pautada, assim, pelo que eu sinto, pelas minhas experiências e pelo que a gente diz, assim, o que seria um testemunho digno de eu vir aqui na frente falar de todas as experiências sobrenaturais que eu tive com Deus lá. E a grande questão dessa viagem foi que nada aconteceu nesse sentido, sabe, comigo. Absolutamente nada sobrenatural que eu viria aqui contar para vocês aconteceu. E sempre o meu relacionamento com Deus foi pautado nisso e essa questão do sobrenatural era como se fosse um termômetro, assim, se eu estava bem ou não com Deus, e isso acabava me prendendo em muitos ciclos, assim, de alto e baixo mesmo, que a gente se sente abandonada, ignorada, por não estar sentindo, assim, na pele toda hora. E lá na viagem eu fiquei no postinho de saúde, ajudando na farmácia, e era um ambiente muito crítico, assim, porque as pessoas chegavam às vezes 5 horas da manhã e acabavam sendo atendidas 6 horas da tarde, quando elas conseguiam ser, ou no outro dia só. Então, não era um ambiente, assim, mil maravilhas, estava todo mundo feliz lá, esperando ouvir de Jesus, entendeu? E, basicamente, o que eu fazia era organizar as pessoas que iam ser atendidas e ser educada, ser gentil, sorrir, abraçar, ser carinhosa e conversar com aquelas pessoas de igual para igual, assim, porque é muito importante para eles saber que a gente não é melhor que eles indo lá fazer uma coisa dessas. E na minha percepção muito limitada, assim, das coisas que Deus faz, eu fazer isso lá, para mim, era nada, sabe? Para mim, era... Eu podia estar fazendo isso aqui, entendeu? E aí teve um dia, no primeiro dia, né? Foram 2. No primeiro dia, já estava acabando, assim, o dia, que a gente ficava lá de manhã e à tarde. E aí bateu um desespero e eu fui para o banheiro chorar. E eu fiquei muito triste, assim. Eu orei e falei assim, poxa, Deus, por que eu não estou sentindo as coisas, sabe? Por que eu não estou... Por que o Senhor não está me usando? Por que o Senhor me tirou de tão longe, me trouxe de tão longe para eu não fazer nada aqui, sabe? E aí, beleza, saí do banheiro, fingi que nada tinha acontecido. E no segundo dia, quando a gente voltou, foi praticamente a mesma coisa. Eu cheguei lá, cumprimentei todo mundo que eu tinha conversado. Fiz várias amigas, principalmente o pessoal que estava esperando para a fila do ginecologista, um monte de mulher toda. E aí fiquei conversando com elas lá. E a mesma coisa eu fiz, sabe? Sorri, fui simpática, abracei, fiz amizade, falei de Jesus. Mas nada no sentido assim, ninguém se converteu na minha frente, ninguém chorou com as coisas que eu falava, eu não senti, eu não me arrepiei, eu não ouvi uma voz, eu não tive visão, não teve nada, entendeu? E aí, quando a gente estava voltando, eu parei para refletir muito sobre isso, sabe? Sobre como eu estava levando a minha vida e como eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. E até o jeito que Deus me mostrou isso e fez eu me esclarecer nesse sentido, não foi nem um pouco sobrenatural. Foi puramente racional, assim, eu parei e consegui chegar a essa conclusão e perceber mesmo que não tem uma coisa mais sobrenatural que o natural de Deus, sabe? Que a gente querer, às vezes, querer sempre uma coisa a mais para enxergar Deus, a gente está limitando e a gente não consegue enxergar Deus em tudo, sabe? Porque às vezes Deus está muito mais no natural do que só no sobrenatural, que a gente tenta limitar Ele. E eu comecei a perceber, sabe, que essa empatia mesmo que eu tinha pelas pessoas lá, essa vontade de abraçar, de conversar com elas, de ajudar em algum sentido, de você amar uma pessoa que você nunca viu na vida, sabe, e nunca mais vai ver. E isso é uma coisa sincera, sem hipocrisia, sabe? Eu acho que a gente só consegue fazer isso por causa de Deus, sabe? A gente só consegue fazer isso porque
o Espírito Santo mora dentro da gente e capacita a gente a fazer essas coisas, sabe? E não era eu sendo Natália normal, sabe? Era o Espírito Santo, através de mim, fluindo de forma natural nesse sentido. E isso me libertou muito, assim, de certa forma, por isso que eu acho que é um testemunho. Porque é uma coisa que eu vou levar muito, assim, na minha vida. Não é que tá fácil, agora resolvi todos os meus problemas. E é difícil se manter, assim, no racional, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, de ligar muito para essa questão sobrenatural, porque às vezes a gente busca mais isso do que o próprio Deus. E aí, quando a Iris me chamou, um dia depois que ela me chamou, eu estava lendo um livro, essa parte é a sobrenatural, tô brincando, mas que aí era do Francis Chan, e aí ele cita um autor que fala o seguinte, que a vida cristã, em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, nas explosões de adoração e no testemunho público, é sim sobrenatural, pois apenas o Espírito pode dar início e sustentação a ela. Então, assim, foi isso. Foi basicamente isso que Deus me ensinou, diferente de todos os jeitos que eu tinha aprendido, sabe? Saindo dessa parte de sentimento e só dessa questão de experiência para conhecer Deus de forma racional, sabe? E de crer nessa fé que não é uma fé que só sente, sabe? Mas é uma fé que sabe de todas essas promessas que a gente lê na Bíblia, desde que a gente nasceu e não consegue ter convicção disso, não consegue tomar posse delas, sabe? E de principalmente comigo, assim, saber que eu fui sim usada lá naquela farmácia, por mais que sendo só educada ou só sorrindo, sabe? Eu fui luz ali naquele lugar, eu fui perfume de Cristo mesmo, porque é isso que eu sou, sabe? Não depende das coisas que eu faço ou que eu sinto. E isso foi muito lindo, assim, na minha vida, sabe? De aprendizado mesmo com Deus, e é isso. Boa noite. Bom, minha experiência, ela começou antes mesmo da viagem. Porque a Iris me chamou para ir como psicóloga. E aí eu pensei o seguinte, é um lugar em questão de condição social baixa, e eu não sei qual a relevância que eles vão dar para o trabalho de psicologia. Então eu falei, será que vai ser eficaz? Será que não seria muito mais útil eu ir para falar mesmo do evangelho, para eu ir nas casas, evangelizar? Mas aí eu aceitei, assim, eu entendi que se ela me propôs isso, era um direcionamento de Deus na vida dela. Só que eu fui com esse sentimento, de que um sentimento humano mesmo, pensando pelo viés racional, de que o tempo era muito curto, e quem é da área sabe que atendimento psicológico demanda um tempo, é um processo. Em um atendimento, racionalmente falando, não dá para acontecer muita coisa. Então, eu fui para lá com essas duas angústias. Tanto pelo tempo limitado, quanto pela relevância que eles dariam lá ao atendimento. E quando eu cheguei lá, foi totalmente diferente do que eu esperei. Porque eu fui fazer algo para Deus, eu fui sabendo e conhecendo quem é Deus, mas eu fui com a minha visão humana, com a minha ótica humana. E eu não vi que era Deus quem estava agindo, que não era eu. Que, humanamente falando, num atendimento talvez não aconteça muita coisa, mas Deus é soberano a isso. Em um atendimento, Deus poderia fazer, sim, muita coisa. E foi o que Deus me ensinou mesmo lá, porque a demanda foi enorme, teve um dia que quase não deu para eu almoçar. E assim, eram casos que realmente você via que era necessário, que as pessoas precisavam. E se alguém falasse, você vai atender uma pessoa que está em violência psicológica, violência física, antes de eu ir, eu ia falar, meu Deus, eu não sei o que fazer. E no momento eu soube o que fazer, e eu sabia que era Deus que estava me instruindo dentro da minha profissão. Eu não estava lá falando de Deus, eu não estava orando pelas pessoas, mas Deus estava me usando dentro da minha profissão. E de outra forma, assim, que eu vi que eu limitei a Deus, tanto porque eu saí daqui com essa mente humana, com esse pensamento humano, e quando eu cheguei lá eu vi como Deus é soberano a quem eu sou e ao que eu penso, é porque às vezes eu penso assim, mas se eu orasse, se eu visitasse, seria mais eficaz. Só que quando eu penso isso, é como se eu estivesse limitando o Espírito Santo a agir através de mim.
Então, eu estou ali no meu momento profissional, sendo ética e fazendo o que eu aprendi, ajudando as pessoas através daquilo, mas nada me impede de, depois daquilo, eu orar pelas pessoas e acreditar que é o Espírito Santo que vai agir na vida delas e que é o Espírito Santo que vai transformar a vida delas e não eu. Não é preciso que eu fale, porque tinha outras pessoas lá para falar. Eu não fui lá só, a gente foi como uma equipe. Então, assim, o que Deus me ensinou mesmo foi isso, de como, às vezes, a gente imita Deus, falando de mim mesma, às vezes eu imito Deus, e às vezes eu vou fazer algo para Deus com a visão que não é de Deus, com a visão que é minha. E o que Deus me ensinou é que eu tenho que olhar para Ele como soberano, e se é isso que Ele quer, Ele pode fazer o impossível, entendeu? E outra coisa também que eu vi é como Deus é zeloso, e como Deus tem reforçado isso, porque eu vi como aquele povo precisava daquele momento e como Deus foi atento a todas as necessidades deles. Porque tinham pessoas para evangelizar, tinham médicos, eu fui enquanto psicóloga, e Deus estava atento a essa necessidade emocional deles. E a gente foi lá levar a palavra de Deus, que é o que traz esperança, que é o que transforma a vida das pessoas, mas a gente sabe que o ser humano é muitas outras coisas além disso. E Deus está atento a todas essas nossas necessidades. E Deus me mostrou como Ele estava atento às necessidades daquele povo, independente de mim. Então, assim, se eu tivesse tempo e pudesse falar dos atendimentos, vocês veriam como Deus agiu através de nós, enquanto igreja, lá no atendimento. E quando eu falo que Deus agiu através de nós, é porque Deus não agiu através de mim no atendimento. Deus agiu através de nós, porque embora eu estivesse lá atendendo como psicóloga, eu só fui por conta da igreja, porque eu falei com eles que eu não tinha condição de ir. Aí Lucas me ajudou financeiramente numa parte, e o que a igreja ajudou, bancou a minha outra parte da viagem. Então, até para eu estar lá, assim, não era só eu que estava lá. Então, todo mundo que colaborou, todo mundo que ajudou, estava colaborando naquele atendimento também. Aí eu queria até agradecer à igreja por conta disso e falar isso até no sentido de motivar as pessoas que às vezes não podem ir, mas ver que pode ajudar. E o que Deus fez lá foi através da gente, assim, não foi através de quem foi através de todo mundo que se engajou em orar, em ajudar. E é isso. Amém. Nesse sentido, eu quero chamar aqui o nosso irmão Ismael para fazer a oração final. A gente quer agradecer mesmo a igreja, ter essa palavrinha assim de gratidão. Nós enviamos um relatório pelos grupos de WhatsApp. Então, quem tiver interesse em saber detalhes, estamos abertos. Quem quiser saber mais dos atendimentos, né, das experiências, procurem a gente. Estamos bem abertos mesmo, porque, como a Yara falou, nós somos como igreja presbiteriana em Jardim Camburi, mas como igreja do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esses testemunhos, Deus, que foram falados aqui, pelo que o Senhor fez, Deus, ali no sertão, e pelo que o Senhor vai fazer ainda ali, ó Deus. Abençoe a nossa igreja, Deus, que possa continuar com esse propósito, Deus, missionário, Deus, de estar ajudando, de estar enviando pessoas, de estar colaborando com os missionários, ó Pai. Abençoe a Edislândia, Deus, que está na frente do trabalho missionário aqui. Derrama, Deus, as tuas bênçãos sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoe, Deus, a tua igreja, Deus, que possa cada dia crescer mais, ó Deus, no conhecimento, ó Deus, na graça do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Perdoem pelo tempo. Difícil falar qualquer coisa, né? Só me vem a palavra de Daniel, lá em Daniel 9, né? A nossa não cabe corar de vergonha. Vamos colocar de pé, irmãos? Nesse momento, você terá a oportunidade de consagrar ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas.
Jesus Cristo será sempre nossa canção. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. E as meninas têm vida? Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Todos, todos. Os homens, Louvarei ao Senhor em todo o tempo. bonito, os homens, bem forte. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Todos, Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre nossa canção. Para acabar, Yehoa. Senhor, Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por o Senhor estar nos dando essa oportunidade para estarmos aqui presentes, entregando os nossos dias, nossas ofertas, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor sabe o quanto o Senhor tem nos cuidado a cada dia, Senhor, as semanas tribuladas, mas o Senhor está nos provendo a cada vez mais, Senhor Deus. Não tem nos faltado nada, não tem nos deixado nada faltar, Senhor Deus. A gente agradece, nós temos que reconhecer isso, meu Pai. Senhor, faz que esse dinheiro, esses recursos que estão aqui ofertados à sua igreja, Senhor, seja revertido à obra do Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa estar também alcançando aqueles que não conhecem o Senhor. E assim nos pedimos, Senhor. Cuida de nós a todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar mais esse cântico. Que seu desejo declare que possa ser realmente adorar e honrar esse nosso Deus, que é poderoso. Este é o meu desejo, Senhor, te
Só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e a minha alma. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Mais uma vez, vamos declarar que o nosso desejo é estar diante desse Deus, esse Deus poderoso que tem usado as nossas vidas mesmo sem merecermos. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar, Senhor, de honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração de toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é Teu querer. Toma meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Oh Deus, como negar, Pai, algo que é do Senhor? Deus, o nosso coração, a nossa alma, Pai, pertence a Ti. Mas mesmo assim, Pai, como imperfeito diante do Senhor, rogamos, Pai, que as nossas vidas, Deus, possam ser do Senhor realmente, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não só cantar essas palavras, mas realmente entregar as nossas vidas e as nossas almas ao Senhor. Deus, essa igreja é do Senhor, a vida dessa igreja é o Senhor, a alma dessa igreja é o Senhor. Pai, que nada venha, Pai, nos desvirtuar, tirar o nosso foco, Pai, porque o Senhor é o dono deste lugar. Fique conosco, Deus, e fale, Deus. Fale, Deus, profundamente o que clamamos a Ti. Abençoe Teu servo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Por gentileza, temos crianças hoje à noite? Se tiver, levanta a mão aí. Acho que não, né? Vieram todas pela manhã. Nós temos culto infantil, quando tem criança. Meus irmãos, antes de compartilhar a mensagem desta noite, eu queria rapidamente compartilhar com todos que estão aqui a nossa dinâmica. Nós temos 3 encontros na semana. Nós temos os cultos dominicais, 10h30 da manhã, 19h30.
Temos a Escola Bíblica Dominical, que é um tempo precioso de estudo da Palavra de Deus, aos domingos, 9 horas da manhã. E temos os pequenos grupos nas casas, que se reúnem para adorar o Senhor. Temos mais de 20 pequenos grupos toda semana se reunindo. E nos próximos 4 meses, a nossa dinâmica será estudar o Evangelho de Marcos na Escola Bíblica Dominical, 1 hora e 10 minutos de aula abençoada, cheia de conhecimento bíblico, nas nossas 4 classes, uma de casais, uma de adultos, outra de jovens e outra de adolescentes. Todo domingo, 9 horas. Minha recomendação é que você venha, né? Se você gosta de vir no culto da noite, pode vir de manhã e voltar à noite, não tem problema. Se não quiser ficar no culto da manhã, assiste a Escola Bíblica, 10 e 10 encerra e volta, né, à noite. Se quiser ficar para o culto da manhã, também é legal. Faça anotações da aula. Mais do que isso, por exemplo, hoje estudamos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, ao longo dessa semana, você vai meditar neste capítulo e vai escrever um diário espiritual. Algo que Deus ministrou ao seu coração no capítulo 1 de Marcos. E vai anotar, literalmente, vai escrever o seu diário espiritual e vai levá-lo ao pequeno grupo para compartilhar o que Deus falou ao seu coração com todos os demais irmãos no pequeno grupo, nas casas onde você se reúne. Essa é uma maneira da gente ruminar, meditar, aprofundar e aplicar a palavra de Deus. Então, serão 4 meses aí viajando no Evangelho de Marcos. Eu recomendo que você participe, mesmo que você não consiga ir ao pequeno grupo por alguma razão justa, mas não deixe de fazer a sua devocional no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nessa semana. Nossos boletins especiais acabaram explicando, mas se você quiser mais informação, está aí no zap da igreja, no e-mail, pode pedir que a gente manda aí para você, e você vai então poder entender melhor como vai funcionar nossa dinâmica aí de escola bíblica e pequenos grupos no Evangelho de Marcos, certo? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Epístola de Paulo a Tito. Está lá antes de Hebreus, depois de Timóteo. Importante que todos tenham suas Bíblias abertas durante a exposição da palavra. Tito, capítulo 3. Para você que está nos visitando ou não tem sido tão assíduo, queria lembrar que estamos concluindo hoje a exposição dessa carta. Nós começamos no primeiro domingo de junho, né? Estamos encerrando hoje, com muita alegria, poder compartilhar um livro inteiro da Bíblia nesse mês de junho. E todas as mensagens vão para a internet, você pode procurar lá o canal da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, que você vai encontrar e pode ouvir as mensagens que o Senhor tem nos dado, tá certo? Hoje pela manhã, eu queria rapidamente lembrar o que nós estudamos pela manhã, porque nós focamos hoje nos versos 4 a 7 desse capítulo que a gente vai ler agora. O tema foi regeneração, novo nascimento, nova chance, nova vida. Falamos dessa obra da graça de Deus na vida do ser humano e entendemos um pouco mais. Primeiro nós aprendemos hoje de manhã a natureza da regeneração. É um ato único, radical no coração humano. Também nós aprendemos pela manhã o autor da regeneração. A regeneração é obra exclusiva de Deus na vida do homem, é monergismo, não é sinergismo. Isso é bom a gente, você não conhece as palavras, procura que a gente explica melhor. Não posso pregar de novo o sermão da manhã. Ouve lá que você vai entender melhor. A motivação da regeneração foi a terceira lição que nós compartilhamos. É motivada pela benignidade, amor e misericórdia de Deus. Não é motivado por nada que Deus vê em mim, mas por aquilo que Deus vê nele, no seu caráter santo, imutável e amoroso. E por fim, falamos pela manhã sobre a finalidade da regeneração, que é a condição para que vivamos com Deus em seu reino. Quando o Espírito Santo nos regenera, a justificação, a adoção, nós passamos a ter um relacionamento de filhos com Deus, já começamos a usufruir do reino de Deus aqui na terra e aguardamos o seu reino que será revelado na sua gloriosa volta. E ninguém pode participar do reino de Deus aqui na terra e na eternidade sem nascer de novo. Você pode participar de uma igreja, de uma religião, você pode, mas o reino de Deus, quem te introduz é o Espírito Santo.
quando vai lá no seu coração e transforma você numa nova criatura, no filho dele. Então, isso foi um pouco do que a gente aprendeu hoje pela manhã. Nós vamos continuar no capítulo 3, porém, agora com um novo tema, né? Vamos ver 2 tipos de vida que esse texto nos apresenta. Nós vamos ver agora todo o capítulo 1, e você vai observar, eu quero adiantar para você já ler com essa atenção, os versos, especialmente os versos 1 e 3, os versos 8 a 11. Já na leitura, os irmãos observarão a mudança radical que a obra da regeneração divina promove na vida do ser humano. Paulo descreve aqui nesse texto 2 tipos de vida bem diferentes, radicalmente diferentes. Um tipo de vida infrutífera, marcada por obras mortas. Um tipo de vida e outro tipo de vida frutífera, marcada por obras vivas. E eu já deixo a pergunta para você pensar: qual é o seu tipo de vida? Que tipo de vida você tem vivido até agora? Vamos então ao texto? Para os irmãos me ajudarem, os irmãos observar que eu estou um pouco rouco, estou rouco a semana inteira. Hoje tive que cancelar a reunião de ontem do conselho, porque não tinha como reunir, mas foi bom porque eu economizei para ser usado por Deus hoje. Então eu vou começar a leitura, mas os irmãos que são bons de leitura aí, assim, gostam de ler alto, me ajude guiando a leitura, e nós vamos ler todo o capítulo 3 de Tito, bem bonito, para a glória de Deus. Leiamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam ofensores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos médicos, desobedientes, degradados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ao Salvador, que deu a vontade de todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a sua palavra libertadora, renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de justificar a graça, nos tornemos seu herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que luta contra essas coisas, faça vacinação, confiadamente, para que se identifiquem de Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões sensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm intimidade com o público. Evita o homem faccioso, depois de anunciar o direito à defesa dele, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por mesmo está condenada. Quando me enviarás pelo Espírito, aperte a vida nem morre ao meu encontro, pois estou resolvido a passar eternamente. Encaminha com diligência apenas os mestres da lei e a Paulo, a fim de não me falte coisa alguma. Agora, quanto ao nosso, que aprenda também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que acham comigo, saúde. Saúde a todos que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Glória a Deus, que leitura linda, para a honra do nosso Deus. Eu não sei se vocês observaram, mas nos versos 1 e 2, apóstolo Paulo fala de 7 virtudes. E no versículo 3, apóstolo Paulo fala de 7 vícios, fazendo um contraste claro entre uma vida e outra vida, um estilo de vida e outro estilo de vida. Nós vamos compartilhar então
Primeiro, a vida sem regeneração espiritual, a vida marcada pelas obras mortas. E aqui a gente observa no verso 3, isso daí. Paulo, ele se inclui quando ele fala disso, falando do seu passado. Ele diz, pois nós também outrora éramos. Quer dizer, ele está falando da vida dele no tempo dele sem Cristo, de uma vida sem regeneração, de como vivem os mortos espirituais. Quando Calvino, no século XVI, comentou praticamente todas as Escrituras, ele fez o seguinte comentário acerca desse versículo. Paulo descreve brevemente a disposição natural dos homens, tal como antes de ser renovada pelo Espírito Santo. Podemos contemplar com esta descrição quão miseráveis somos, todos nós, quando estamos fora do Senhor Jesus. Vidas sem Cristo, vidas sem Deus, o Pai, vidas sem o Espírito Santo, vidas mortas nos seus delitos e pecados, vidas desconectadas da verdadeira vida. Parece um paradoxo, mas é vidas sem vida. Vidas que são como galhos secos, cortados da videira verdadeira. Pois nós também éramos. Mas aqui a gente precisa notar, irmãos, que embora o apóstolo Paulo está aqui falando da vida sem Cristo, quando Paulo fala dessa vida sem Cristo, ele está querendo não humilhar ninguém, ao contrário. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, queridos irmãos, no verso 1 e 2, eu disse como vocês devem viver como cristãos, serem gentis, mansos, pacientes. Sabe por quê que vocês devem ser assim com todas as pessoas? Porque nós, antes sem Cristo, éramos também pessoas terríveis. Nós só somos agora diferentes por causa da graça de Deus em nós. Então, não olhe para ninguém que ainda não serve a Deus com um olhar superior, porque você sem o Senhor é a mesma coisa. E aí ele está dizendo, então, gente, nós também éramos todas essas coisas, né? E a gente precisa, então, ter cuidado. Mas ele continua descrevendo essa vida de obras mortas que ele mesmo tinha experimentado. Ele usa adjetivos bem pesados. Por exemplo, nécios. O nécio é estúpido, ignorante, sem conhecimento, incapaz, tolo, insensato, desobediente, quer dizer, desleal, desgarrado, desviado, enganado, iludido. Né? São palavras que têm a ver com todo esse vocabulário aqui de apóstolo Paulo. Quantas pessoas hoje vivem desgarradas no sentido de totalmente encaminhadas por ilusões que esse mundo promove e suas vidas vão sendo destruídas em tantas coisas como as drogas, por exemplo, que é uma das grandes ilusões que desgarra as pessoas da sua família, desgarra as pessoas de si mesmas, dos seus sonhos. A gente vê tantos exemplos disso, né? Ele diz aqui uma expressão que descreve tão bem o tempo que a gente vive hoje, escravos de toda sorte de paixão e prazeres. Nunca o mundo experimentou tantas formas distintas de paixões e prazeres pecaminosos, destrutivos, e nós podemos ver isso muito claro. Quem já assistiu a palestra, por exemplo, de vício sexual, dada pelo nosso irmão em Cristo, psicólogo Carlos Henrique, a psiquiatria, não é coisa de religião, a própria psiquiatria alista mais de 100 vícios só na área sexual. Agora a ideologia de gênero está transformando em virtude, está transformando em que pode fazer o que quiser, porque é isso daí. Esse é o mundo que a gente vive, cada dia mais escravo de toda sorte de paixões e de prazeres que alguém possa conseguir tirar da sua própria carne. Vivendo em malícia e inveja. Maldade, depravação, impiedade, vício, é o que permeia as relações da maioria das pessoas na sociedade. É triste, é doloroso ver ainda num meio político, em ano de eleição, pessoas que não se movem por aquilo que é o bem de fato, mas por malícias, invejas e conchavos. E nós precisamos entender que isso é obra da carne, isso é obra morta, que não leva ninguém a abençoar ninguém. E aí ele conclui dizendo assim, odiosos e odiando uns aos outros. Também, pessoas com tantas características ruins, não tinha como ser diferente. Eram pessoas odiosas, que ninguém queria realmente usufruir da companhia delas,
e que certamente ia promover mais ódio, odiando umas às outras. Isso é o mundo sem Deus. 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quantos realmente conhecem a Deus? Quantos já teve o toque regenerador do Espírito Santo? Nós sabemos que a maioria não teve. E vivem uma vida desenfreada em todas as culturas, não importa as religiões, as questões econômicas, de rico ou de pobre. Esse mal está presente na cultura mais primitiva e na cultura mais supostamente sofisticada. Né? Eu tive o privilégio de estar 60 dias, né, na Europa, o ano passado, e eu vi essa maldade em Londres, em Paris, no país de Gales, por onde eu via. Eu entrei num bairro chamado Sorro, um bairro até muito bonito, mas é muito antigo, né? E tem uma gastronomia linda, mas a cada 10 passos que você dá, um lugar de prostituição, um lugar de venda dos próprios corpos, de toda a sorte de prazeres. Então, isso não tem nada a ver com conhecimento, com tecnologia, com cultura. Essa vida suja, porca, tem a ver com o pecado que domina, que escraviza os seres humanos que ainda não foram tocados pela graça regeneradora do Senhor Jesus. Isso descreve a depravação espiritual, moral, dos homens que rejeitam a Cristo e rejeitam a vida cristã. Mas quando a gente olha os versos 9 a 11, a gente fica assustado, porque aqui no verso 9 a 11, ele vai falar de pessoas que estavam convivendo dentro da igreja e que supostamente eram regeneradas, mas infelizmente não eram. A gente vê obras mortas no meio de gente que não ama Cristo, embora seja muito ruim, não é de se espantar, mas é uma dor muito mais profunda. Você vê obras mortas na vida de pessoas que supostamente carregam o nome do Senhor Jesus, que pregam, que falam, que dão testemunho, ou que vestem uma camisa, que cantam num louvor, que trabalham numa obra social, ou qualquer outra coisa. Mas nós vamos ver isso aqui já. Isso acontecendo, é o joio no meio do trigo. Paulo então exorta a Tito que evite ele mesmo imitar as obras mortas desses homens. Ele cita algumas dessas obras mortas. Por exemplo, discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. E é interessante que parece que não está falando nada demais, mas quando você conhece um pouco mais do contexto, eu falei um pouco isso na segunda pregação que eu fiz, o que havia? Um monte de gente ali dentro da igreja, mas cheio de vaidades. Eram de pessoas de origem judaica, mas que viviam em Creta há muitos anos, nasceram em Creta, mas tinham uma cultura judaica, uma religiosidade judaica, e que misturaram, fizeram um sincretismo do judaísmo com o paganismo, e especialmente aquele grupo que eram chamados de ascetas, que eles pregavam o ascetismo, que era a possibilidade de você, pela sua própria santificação, esforço, jejuns, abstinência sexual, inclusive do casamento e outras coisas mais, pudesse encontrar com Deus e poder ter uma intimidade com Deus e ser regenerado. E essa doutrina de regeneração pelo esforço humano não tinha nada a ver com a doutrina de Cristo, e estava pervertendo a igreja, estava trazendo discussões, estava trazendo heresias, e a gente vê que isso também é uma evidência de que a pessoa ainda não conheceu a graça. Porque quem conheceu a graça no sentido tanto de entendê-la e de recebê-la, está absolutamente consciente de que a vida só pode ser vivida em santidade, só pode haver salvação e vida eterna por causa do Senhor, por causa da obra da graça que nós pregamos de manhã, dessa obra linda que é o Senhor vir resgatar a nós e aplicar essa obra de resgate, de redenção de Cristo por meio de nós. Então, praticantes de obras mortas dentro da igreja devem ser primeiramente confrontados, mas se não se arrependem e não mudam, devem ser evitados. Né? Diz aqui a palavra de Deus: evita o homem factuoso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Voltando ao verso 9, ele diz, olha, não tem utilidade, são fúteis. Irmãos, o que nós falamos, o que enche a nossa boca, deve ser coisas que estão absolutamente fincadas nas Escrituras, que seja a essência da nossa fé e que não traga
contrariedade às Escrituras sagradas. Por isso, irmãos, nós, infelizmente, vamos conviver até a volta de Jesus com muitas pessoas dentro das igrejas mais diversas, ainda que não estão experimentando as obras vivas, obras mortas, baseadas em si mesmos, no que eles pensam, nas suas próprias ideias e esforços. É interessante que várias passagens bíblicas descrevem pessoas que vivem obras mortas. Uma delas é em Judas, capítulo 1, que diz assim: estes homens são como rochas submersas. Olha como ele descreve pessoas que vivem obras mortas, sem a regeneração de Deus. Em vossas festas de fraternidade, as raves da vida, as tantas outras festas que nós vemos hoje, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, sem qualquer educação, sem qualquer respeito, sem qualquer decência. Pastores que a si mesmos se apacentam, porque havia já naquela época gente que se arrogava com esses nomes, mas viviam nos mesmos pecados. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Gente, uma nuvem sem água, o que é? Árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Essa é a situação de tantas e tantas e tantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas e fora da igreja. Sem Cristo, o ser humano só pode produzir obras mortas. Esse tema de obras mortas está em Hebreus 6:1, 9:14, Judas 12. Obras mortas, irmãos, não diz respeito somente ao como faz de errado, ou que fala de errado, de heresias, mas obras mortas também dizem respeito àquilo que o homem deixa de fazer certo. Nós somos muito focados naquilo que não pode fazer. Olha, não pode, a religião do não pode, não pode, não pode, não pode. Mas todas as vezes que você não faz aquilo que você pode fazer, que você deve fazer, você está também praticando obra morta. Quantas intenções lindas, eu queria tanto ajudar aquele casal morador de rua. E você estava naquela intenção, mas não ajudou. Você abortou aquela boa obra antes mesmo dela acontecer. Quantas vezes você pensou, eu queria ofertar, ajudar aquela situação, aquela viagem missionária, aquele irmão, a ONG da igreja, qualquer outra coisa, e você simplesmente gastou o dinheiro com uma coisa que não é pão, que não edifica. A obra sua morreu antes dela vir em frente. Quantas vezes você falou assim, eu vou me colocar à disposição de Deus para servir no diaconato da igreja, no presbiterato, e você se acovardou por qualquer razão, foi obra morta. Não, antes mesmo de dar a luz a ela, morreu, abortou o sonho, o desejo, a vontade de servir. Irmãos, talvez esse seja o maior pecado da maioria dos crentes, inclusive dessa igreja, que ainda não dedicam seus dons e talentos e recursos, tanto quanto poderiam, para que mais pessoas fossem alcançadas. Não estou dizendo nem que são salvos porque a salvação não é pelas obras, mas talvez ainda não entenderam o mistério, a alegria, o que Deus nos dá de poder servir. Espiritualmente falando, irmãos, obras mortas vai muito além do que fazemos de errado, do que falamos de errado, ensinamos de errado, ou do que deixamos de fazer. No sentido mais profundo dessa palavra, obras mortas, é tudo que fazemos que não seja para a glória de Deus. É tudo que fazemos sem Cristo. É tudo que fazemos somente movidos pelo nosso próprio umbigo, coração, desejos, pensamentos, por nossa própria vaidade, com nossos próprios interesses. Pode ser uma coisa linda, até certa, até corretíssima. Eu entreguei o dízimo, eu ajudei alguém, mas se o Senhor Jesus não está nesse negócio, é obra morta, no sentido de que não produz a glória devida ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender de tantas obras mortas que ainda praticamos, mesmo aqueles que já estão servindo ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele oferece o pão vivo e oferece o pão físico. Eu louvo muito a Deus pela vida de todos os irmãos que foram na viagem sertaneja. Louvo muito a Deus pela vida de Iris, né? Quem conhece Iris sabe o quanto que ela tem servido aqui nesta igreja, fazendo um doutorado, você está fazendo agora? Fazendo um doutorado, indo para o Rio de Janeiro, dando aula, mora em Serra Dourada
10, quer dizer, 3, brincadeira. Ela mora na última Serra Dourada, pega ônibus, liderou, organizou, porque ela entendeu que Deus não chamou para uma vida de obras mortas, mas de obras vivas, que contagiou outros, e foram 36 irmãos, e isso é maravilhoso. E agora eu quero falar do outro tipo de vida, e enquanto os irmãos davam testemunho, por isso eu não me aborreci com o tempo que passou, fica tranquilo. Mesmo se tivesse aborrecido também, nem problema não, que eu não preciso de ninguém dar satisfação para mim, né? Tem que preocupar com Jesus. Mas, porque na verdade tudo que vocês falaram é exemplo do que eu vou falar agora, de obras vivas, de uma vida regenerada espiritualmente. Nós vamos então compartilhar. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, ocorre o que o escritor aos Hebreus descreve. É muito linda a palavra de Deus, né? Como ela é harmônica. O escritor aos Hebreus disse assim: o sangue de Cristo, veja bem, você e eu vivíamos só nas obras mortas, mas quando o Espírito de Deus tocou em nossa vida, olha o que aconteceu. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Todas as minhas obras em Cristo, diante de Deus, continuariam mortas. Mas diz a palavra que o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma podridão, nenhuma corrupção. E o que ele fez? Ele purificou a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É isso que Paulo está dizendo a Tito e aos crentes de Creta. É isso que Deus está dizendo agora, meus irmãos. Filhos de Deus, verdadeiros cristãos, não vivem, não passam a vida, né, em prática de obras mortas, porque servem ao Deus vivo. Mas voltando ao verso 1, lá no início, né, lembra-lhes que se sujeitem. Muito interessante, né, a gente observar esses detalhes da palavra de Deus. Lá no texto grego, a ideia é de continuidade. Continua lembrando, não cesse de lembrar, lembre sempre. Isso nos mostra, primeiro, os deveres dos que pregam a palavra de Deus. É por isso que existe igreja, existe pastores, porque tem que estar sempre lembrando, sempre inculcando, sempre falando. É por isso que você nunca pode parar de se congregar, porque você precisa. Nós somos regenerados, sim, mas é pela leitura, meditação, pregação, ensino, que o Espírito Santo vai inculcando. E esse texto fala da necessidade sua de estar recebendo essa palavra e permitindo que o Espírito de Deus aplique no seu próprio coração. Então, continua lembrando, lembra essas pessoas que eles sejam sujeitas às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. A situação de Tito em Creta era uma situação dificílima. Por quê? Por um lado, Creta, naquele tempo, ainda vivia debaixo do Império Romano. Império Romano duro, mão pesada. Por outro lado, os cretenses, que já tinham 1000 anos de cultura, eram conhecidos como indomáveis, bestas feras. Ninguém domava. Então, a ilha de Creta era um dos lugares do Império Romano onde mais havia insurreições, mais havia gente querendo quebrar o jugo, querendo matar César. Era uma confusão aquela ilha, né? A ilha enorme que está lá até hoje, né? É um dos lugares que eu ainda tenho vontade de visitar. Se Deus me der essa oportunidade, ainda nesta vida, eu quero ir lá para ver um pouco daquilo dali. A ilha tem 254 quilômetros de comprimento, é uma ilha enorme, né? E lá havia muitas igrejas, o Tito estava ali, e as pessoas então se rendiam a Cristo, se rendiam ao Evangelho, mas muitos continuavam briguentas, belicosas, né? Querendo matar todo mundo, querendo arrancar a espada, e era uma confusão tremenda. E aí, para a gente, calma. Olha, vocês agora são diferentes, vocês foram tocados pela graça de Deus, nada de viver desta forma, né? Sujeitem-se às autoridades, sejam mais obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Boa obra aqui poderia ser traduzida como feitos nobres, obras humanitárias, compromissos legais, manutenção da ordem da paz. Qualquer trabalho honesto aqui poderia estar
dentro de boa obra, né? Não é só o fato de você ajudar alguém que precisa, é todas as coisas honestas, justas, o seu trabalho, a sua cortesia, não é isso que Natália contou, né? A simplicidade de Deus, da vida cristã, de um sorriso, de um abraço, de um cumprimento, essa é uma obra que marca a vida das pessoas para toda a sua existência. No verso 2, neste versículo, encontramos 4 qualidades de um cidadão cristão, todas relacionadas com o convívio social e ao relacionamento. E a vida é relacionamento, né? Não sei como você tem lidado na sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, mas essas 4 qualidades precisam estar na sua vida se de fato você é regenerado, você deve frutificar dessa forma. Em primeiro lugar, ele diz, não difamem a ninguém. Quer dizer, isso é uma questão de dominar a língua. Em primeiro lugar, não difamar ninguém tem a ver com não caluniar, não inventar mentiras. Se você não tem certeza de algo, nunca deveria você dizer. Cuidado com as fake news, né? Eu sei que muitos irmãos não fazem isso por maldade, vão passando mensagens, mas precisamos ser mais criteriosos. Algumas mensagens não vão trazer grandes transtornos, mas algumas podem destruir vidas, pessoas, né? Então ele está dizendo, olha, cuidado com as fake news. Não espalhem, não exponham a vida dos outros, mesmo que seja absolutamente certo. Queridos, nenhuma pessoa regenerada deve ter alegria em espalhar a dor, o sofrimento e a derrota do outro, o pecado do outro. Se você tem conhecimento que alguém está em pecado, você deve orar por ele, se possível ajudá-lo, confrontá-lo, estender a mão, corrigi-lo, procurar ajuda, enfim, mas jamais sair contando para todo mundo. Nós não somos portadores de más novas, nós somos portadores de boas novas. Então, chega uma notícia ruim sobre qualquer pessoa. Eu recebi uma notícia de um líder, conta um líder aqui da cidade, e eu fiquei tão triste, não, deixa esse negócio para lá, porque coisas tão horríveis, mesmo que forem verdadeiras, eu não tenho o direito de propagar isso. Se eu não puder ir lá conversar com ele, o que mais eu posso fazer? O que vai ajudar? Não difamar a ninguém também implica em não depreciar o outro para exaltar a si mesmo. Já viu essas pessoas? Ele humilha o outro, ele deprecia o outro, expõe os defeitos do outro, porque aí ele aparece. É uma atitude tão mesquinha. O verdadeiro crente domina a sua língua. Então ele diz, não difame a ninguém, essa é uma qualidade importante para a gente viver bem na igreja, né? Nós temos problemas, irmãos, ninguém dessa igreja aqui é perfeito. O pastor erra, o pessoal do louvor erra, o pão da vida erra, qualquer um pode errar. Mas você não tem o direito de difamar o seu irmão. Você só tem o direito de ajudá-lo, de orar por ele, de conversar, de orientá-lo, se for necessário procurar o pastor, a liderança da igreja, mas jamais difamá-lo. Nem mesmo as pessoas mais terríveis desse país, a gente tem muitas, não cabe a nós ficar propagando, difamando. Mas isso, os políticos, sei o que lá, eu sei, né? Aqui na igreja, graças a Deus, tem pessoas de várias colorações políticas, porque a gente entende que as pessoas são livres, mas qualquer que seja, irmãos, em nome de Jesus, não seja, por mais que você não goste do candidato, não vai votar nele, não seja uma pessoa que vai estar irradiando sujeira de ninguém. Pode conversar com pessoas, né, pessoalmente, tudo bem, mas muito cuidado. Mas depois ele diz, não sejam altercadores, ou seja, não brigador, não contencioso, ou seja, pacificador. O que depender de vós tem de paz com todos os homens. Qualquer um de nós podemos passar por situações que elas se agravam porque não dependeu da gente, mas no que depender de nós, uma pessoa não altercadora, ela é um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão o reino de Deus. Mas sejam cordatos, é a terceira característica, tolerante, amável, gentil, indulgente. Gentileza e tolerância podem apagar a chama da contenda. Pode estar maior confusão, vai matar o outro. Mas alguém que dá um sorriso sincero, demonstra amabilidade,
em algum momento vai vencer a resistência, vai apagar aquele fogo do ódio, da contenda. E depois ele diz ainda, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. A palavra grega aqui, traduzida por cortesia, na verdade, é aquela palavra que aparece lá em Gálatas, fruto do Espírito, que é, na verdade, mansidão. Irmãos, todos nós temos iras, e algumas iras são muito legítimas, e não deveriam ser abafadas, deveriam ser colocadas na dependência do Espírito Santo para que nós agíssemos contra aquilo que é mal. Mas o que o texto está dizendo aqui é que nós precisamos ser mansos como Jesus o foi. Jesus ensinou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É por isso que a nova vida só é possível com Cristo e em Cristo. Porque Cristo é, foi e é e será tudo que eu não consigo ser sozinho. Mas gentil, amoroso, santo, justo, misericordioso, perfeito. E quando, então, na obra da regeneração, o Espírito Santo vem habitar em nós, que Ele é o Espírito de Cristo, Ele vai fazendo todas as qualidades de Cristo brotarem em mim. Por isso que a palavra de Deus fala assim, não andeis na carne, mas andai no Espírito. Andem no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Todas as vezes que um de nós satisfaz a concupiscência da carne, é porque nós não, naquele instante, não andamos no Espírito. Porque, embora o Espírito Santo esteja em nós e nunca se afasta de nós, porque Ele é o selo para a vida eterna, nós também precisamos estar nele, na dependência dele, na comunhão com ele, na submissão a ele. E ele vai produzindo todos esses frutos maravilhosos que eu e você não temos condições de produzir. Verso 8, ele vai dizer, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente. Que palavra? A palavra que eu preguei hoje de manhã. Porque ele falou sobre regeneração. Olha, o que eu estou falando é sério, é verdade. Essa obra da regeneração, do novo nascimento, da justificação, da conversão, toda essa obra que Deus faz em nós, ela é fiel. E você não deve abrir mão dela. Ela é a essência da vida cristã. Ela marca o antes e o depois de Cristo na vida de alguém. E ela vai frutificar em boas obras. Porque ele diz assim, continua no verso 8, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Sejam solícitos na prática de boas obras. E ele encerra esse capítulo dizendo, essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Lembra como ele terminou o verso 8? Ele diz, essas coisas, verso 9, ele diz assim, porque não têm utilidade e são fúteis. Mas o verso 8 ele diz, essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Contendas e coisas que não têm importância na vida cristã não ajudam, mas a essência da fé cristã, ela é útil e nos ajuda e são proveitosas a todos nós. E aí, do verso 12 até o verso 13, nós vamos ver Tito praticando as boas obras, os feitos nobres para com Paulo e seus companheiros. Paulo diz, quando te enviar Ártema ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Ou seja, Tito não ia ficar para sempre em Creta. Ele ia mandar 2 obreiros que ia ajudar, que ia ser homens de obras vivas, que ia continuar a ajudar a cuidar daquelas igrejas. E depois, então, Tito viria a encontrar com Paulo. E aqui a gente vê algo lindo de que é uma obra viva. Irmãos, obra viva envolve amizade, envolve relacionamento, né? Paulo era um homem que, embora fosse muitas vezes enérgico, às vezes até irava, mas ele era um homem de relacionamentos, né? Ele se importava com as pessoas, falando, Tito, você está aí, camarada, trabalhando, eu vou enviar 2 aí para ajudar, e depois que eles chegarem aí, as coisas estiverem certinhas, você vem porque eu quero te encontrar.
né? Eu quero te ver, eu quero conversar com você, saber como é que você está. E eu vou passar o inverno ali naquela outra cidade, Nicópolis, né? Que vem do verbo Nical, quer dizer vencer. Literalmente, se a gente fosse traduzir Nicópolis, sabe qual é o nome de Nicópolis? Literalmente, vitória. Né? Porque aqui foi transliteração, pegou Nicópolis. A Nicópolis quer dizer vitória, né? Então ele encontrou em Vitória. Não é essa vitória do Espírito Santo aqui, mas a vitória lá daquela região. Depois ele diz, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Tudo indica que Zenas, esse intérprete da lei, e o Apolo, foram as pessoas que levaram essa carta que Paulo escreveu a Tito. Então eles chegaram lá, olha, eles vão chegar aí com a minha carta, quando eles chegarem aí, já chegou, ok? Então, encaminha, cuida deles, demonstre mais uma vez obras vivas de recepção, de hospitalidade. Estou mandando aí o intérprete da lei. E aí a divergência dos comentaristas, alguns acham que é intérprete da lei judaica, outros intérprete da lei grega, e alguns acham também que pode ser das duas coisas. Por quê? Como ali em Creta havia muitos problemas, né, com essas questões legais, tanto com Roma quanto com o judaísmo, nada como mandar um expert cristão convertido para poder ajudar aquela igreja a entender como ela deveria viver. E Apolo, a gente vê, Atos fala de Apolo, né, no livro de Atos, aquele que chegou pregando com coragem, com eloquência, mas tinha algumas coisas que não estavam tão legais. Áquila e Priscila toma a Apolo e ensina melhor o caminho de Deus para ele. Agora esse homem está indo para Creta para ajudar aquela ilha, com a sua voz, com o seu talento, com o chamado de Deus, obra viva, irmãos, a obra da pregação, obra viva, amém, meus irmãos? Quando você abre a Bíblia, quando você lê no pequeno grupo, na escola bíblica dominical, no poder de Deus, no Espírito de Deus, numa obra mais viva do que essa, porque o Senhor regenera pela palavra, pelo poder da sua palavra em nós. Então, em nome de Jesus, você pode, como a Yara disse, né, ser psicólogo, ser enfermeiro, médico, mas onde você estiver, você precisa ter, sempre entender, estou aqui, não é para uma obra viva, morta, mas uma obra viva. Se é só aquilo por aquilo, a pessoa pode sair dali, ficar até melhor, mas pode sair também do lado da terceira ponte e passar a eternidade no inferno. Mas se há ali uma obra viva, onde você, cheio do poder de Deus, promove o Evangelho de Deus, você pode ter certeza que é uma obra que vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Eu acho lindo isso aqui, eu fico muito grato por poder ler esse texto aqui, porque está falando agora, quanto aos nossos crentes da igreja de Creta, precisam aprender definitivamente a olhar com mais cuidado os necessitados. Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, onde a maioria é empregada, onde a maioria tem casa, onde a maioria vive uma vida digna, precisa lembrar que nesta grande vitória, nesse país e nesse mundo, há muita gente necessitada de coisas básicas. Por isso é que a gente precisa se mover, precisa sair desse quadrado. Você, adolescente, jovem, eu pergunto, você conhece Flechal, Cariacica? Você conhece Caçaroca, em Cariacica? Você conhece Carapina, na Serra? Você conhece Terra Vermelha, em Vila Velha? Pois deveria conhecer. Ou mesmo aqui, em qualquer outro lugar. Você já visitou a nossa ONG, o trabalho social em Novo Horizonte, em Flechal, já foi lá. Gente, essa igreja é cheia de talentos. Você precisa, em nome de Jesus, pegar esses talentos, dons, profissão, ir nesses lugares e servir essas pessoas. O que distingue a sua vida? Ele está dizendo que nossos irmãos aprendam a se distinguir nas boas obras, queridos. É uma coisa que aqui nessa igreja eu não tenho preocupação, porque essa igreja, no que diz respeito à palavra, nós temos uma boa distinção. Sabemos que nós cremos, não temos dúvida da nossa fé. Mas uma igreja não deve ser distinguida somente pelo que ela prega, mas também pelo que ela vive. Pregação e vida andam juntos, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para não se tornarem infrutíferos. Veja bem, vocês foram regenerados, têm obras vivas, têm uma vida frutífera,
Não é isso? Marcado por obras vivas, mas cuidado para não se tornarem infrutíferos. Quero concluir esta palavra nesta noite, dizendo aos irmãos que a regeneração é uma obra radical. Ou seja, a regeneração opera na raiz do coração humano. E lhe dá uma nova vida, uma nova motivação, uma inclinação santa. O novo nascimento produz uma nova pessoa, uma nova criatura. O velho homem morre e nasce um novo homem. As obras mortas vão ficando para trás e as obras vivas vão tomando lugar. O velho estilo de vida precisa dar lugar ao novo estilo de vida. Mas a regeneração não é o fim da vida cristã. A regeneração é o início da vida cristã. Precisamos ser ensinados, lembrados, exortados, encorajados, treinados, disciplinados a viver um novo estilo de vida. E é assim que você tem que sair daqui hoje. Eu quero viver o estilo de vida de Jesus, de um homem regenerado. Se você já está vivendo, continue. Se você não está, comece pelo poder de Deus. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida você vai viver daqui para frente? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor um cântico que ele fala exatamente da diferença que Cristo fez no nosso viver. Enquanto nós cantamos, você pode continuar meditando na palavra de Deus. Paulo encerra sua carta dizendo: todos que se acham comigo te saúdam. Saúdo quantos nos amamos na fé. A graça seja com todos vós. Homem que tinha vivido uma vida inteira de obras mortas, embora achasse que estivesse agradando a Deus, mas agora tinha descoberto o amor de Deus, tinha aprendido a amar ao Senhor e amar ao seu próximo, transformado pela graça de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus. Antes de orar, eu queria ainda dizer, irmãos, nós temos sempre a alegria de ter tantos visitantes em nossa igreja. Se você já está servindo ao Senhor, já é regenerado, está firme em alguma igreja, Deus o conserve, seja uma bênção ali, tenha uma vida frutífera.
Se você deseja servir o Senhor, já serve o Senhor, mas está procurando uma igreja, nos procure. Em agosto, nós vamos começar uma classe de doutrina com vistas à preparação de novos membros. Vai funcionar todos os domingos, durante 3 meses, às 6 horas da tarde. Você vem para a classe e já fica para o culto. E aí você poderá servir melhor ao Senhor, porque a vida cristã, o serviço cristão não é isolado, ele é em comunidade, ele é em conjunto, ele é em grupo. Então venha fazer parte conosco, vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Tu conheces todos os corações aqui nessa noite. Na verdade, só o Senhor pode atestar o novo nascimento de cada um de nós. Só o Senhor pode certificar que nascemos de novo. Os cartórios dão um certificado de nascimento físico, nascimento da carne. Mas só o Senhor tem o livro da vida, no qual o Senhor tem escrito o nome de todos os nascidos de novo, regenerados. Nos curvamos ante esta verdade absoluta. Por isso, perdoa-nos, porque às vezes olhamos para os irmãos e os julgamos, quando só o Senhor é justo juiz sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pela obra da regeneração. Obrigado porque um dia o Senhor não respeitou a minha vontade, o Senhor veio sobre mim, quebrou o jugo de Satanás, quebrou a minha vontade pecaminosa, me fez render a Ti, aleluia. O Senhor me fez uma nova criatura, por causa do Teu sangue, do Teu amor, da Tua obra redentora, da Tua benignidade. Obrigado, Senhor, porque isso nos aproximou do Senhor, nos fez filhos do Senhor. Não somos mais apenas criaturas do Deus vivo, somos filhos do Deus vivo. Temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos corrige, que nos guia pela mão. Obrigado, Senhor. O apóstolo Paulo experimentou isso, compartilhou, e hoje eu posso compartilhar com tantos irmãos. Oh, Deus, nossa esperança em Cristo é que nesse exato momento o Senhor possa estar chamando de maneira irresistível mais pessoas à Tua presença e operando a obra da graça que só o Senhor pode fazer. Fazendo, ó Pai, uma diferença na vida de cada pessoa. Quanto àqueles que já têm convicção de que foram regenerados, Senhor, ajuda-nos a permanecer crescendo nas obras vivas. Perdoa-nos porque ainda na nossa fraqueza praticamos algumas vezes obras mortas. Mas que cada dia mais o Senhor produz em nós obras vivas. Cada vez menos haja obras mortas. Vivifica, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, nossos relacionamentos. Glorifica o Teu nome, Senhor. Torna cada um de nós verdadeiramente frutíferos. Que muitas pessoas saboreiem os frutos que o Senhor produz em nós e por meio de nós. Que muitas pessoas se aproximem da igreja do Senhor e se alimente dos frutos nutritivos, Senhor, que o Senhor produz na Tua igreja, em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra. Onde houver um Filho de Deus, uma pequena igreja, uma grande igreja, que frutifica o fruto do Espírito sobre a terra, até que toda a terra seja cheia da Tua glória, do Teu poder, da Tua presença, e até que o Senhor opere a regeneração em toda a criação, a gloriosa volta de Jesus, quando o Senhor nos dá um novo céu, nova terra, novo endereço, nova vida eterna contigo. Senhor, sustenta a vida de cada um aqui. Se há alguém aqui em aflição, Senhor, que possa o Senhor alimentá-lo com essa viva esperança e caminhar, ó Pai, com alegria até que o Senhor nos chame à Tua presença. Aceita a nossa gratidão, glorifica o Teu nome, ouve a nossa oração. Oramos em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso eterno Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor acompanhem todos os regenerados, produzindo
frutos e mais frutos para a glória de Deus, hoje e para sempre. Amém. Você pode se sentar. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi, das paisagens conhecidas e a fronteira da poesia encontrar, onde nasce cada rima, tendo como cama grama e teto céu, esquecer minhas feridas e as memórias dessa vida eu vou contar e as regar com recomeços. Nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam. Fecho os olhos e encho um peito do ar de um monte onde rico e pobre comerão da mesa do rei.